Olá, sejam bem-vindos. Você está no canal Conexão Evangelística, conectando você à Palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje nós vamos estudar o livro de Atos, capítulo 9, parte 2. Eu vou retomar a partir do versículo 26, onde estávamos vendo o processo ali de conversão de Saulo, sobre como aconteceu, com Saulo, aquele que é conhecido como apóstolo Paulo, e vamos adentrar também sobre o sobrenatural de Deus, as maneiras sobrenaturais que o Senhor age através da vida das pessoas, e aqui no caso nós vamos ver o sobrenatural através da vida de Pedro. Então, desde já, eu te convido para ficar comigo até o final. Se você ainda não é inscrito, não é inscrita, inscreva-se no canal, ative o sininho, assim você receberá a notificação todas as vezes que tiver vídeo novo no canal. Então, desde já, você é meu convidado para ficar até o final do estudo. Vamos agora, nesse momento, entregar para o Senhor. Feche seus olhos aí onde você está. Conecte-se com o Senhor nesse momento. Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Entregamos a ti, Pai, esse momento de estudo da tua palavra. Espírito Santo, você tem liberdade para agir nesse momento. Derrama sobre nós o conhecimento do alto, que os nossos olhos, os nossos ouvidos venham se abrir para compreender verdadeiramente a tua palavra revelada, Senhor. Sê conosco nesse momento. Abençoa, Senhor, cada casa, cada lar, cada pessoa, Senhor, que está aqui reunido para aprender mais de Ti e mais da Tua palavra. Desde já, Senhor, te agradecemos por tudo que tens feito, por tudo que o Senhor vai nos revelar, Senhor, neste momento. Desde já somos gratos, em nome de Jesus. Amém. Então, Atos dos Apóstolos, estamos no capítulo 9. Eu vou retomar do versículo 26, já temos aqui no canal a parte 1, onde eu falo também já do versículo 25, do versículo 26, e no último estudo eu fiz então a leitura até o versículo 31. Mas eu vou retomar para que a gente consiga então acompanhar. Aqui, nesse momento, eles estão falando de Saulo, versículo 25, tomando de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro. Versículo 26, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos, mas todos os temiam, não crendo que fosse discípulo. E então, versículo 27, Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então aqui nesse versículo 26, dando uma retomada aqui, a gente vê, Barnabé. O que é que significa Barnabé? Consolador. O que é que Barnabé faz? Ele pega para si, olha só, e tomando-o consigo, ele pegou ali Saulo, que todo mundo não acreditava, que todo mundo tinha medo, que todo mundo ali não estava crendo na real conversão. Ele pega ali para si, E a gente vê aqui no versículo 26, no finalzinho, que fala não crendo. Hoje, muitas vezes, nós olhamos para pessoas e às vezes a gente não crê.
Já tem a palavra do Senhor que fala sobre o joio, sobre o trigo. E nós temos que olhar para todos como se fosse trigo e não joio. E o Senhor ali, em sua palavra, ele fala, deixa que cresça junto. E no final, a gente vai saber quem é joio e quem é trigo. E muitas vezes, a gente já quer olhar para as pessoas já sentenciando que elas são joio. Não, aquela é joio. Então, muitas vezes nós fazemos o papel inverso. Nós já apontamos para a pessoa determinando que elas são joio, quando na verdade Jesus fala, deixa que cresça junto. E no tempo certo, eu vou mostrar. O joio vai aparecer, o trigo vai aparecer. Então, que nós venhamos olhar para pessoas já enxergando que elas são trigo. Já enxergando que elas podem ser transformadas por Jesus. E que elas venham nos mostrar cada dia mais que elas são trigo. E se não for no tempo certo, o Senhor revela. Mas nós precisamos olhar, acolher as pessoas, sobretudo aquelas que mais são desacreditadas. Precisamos olhar como trigo e não como joio. E Barnabé aqui, ele faz algo que é muito interessante. Quando todos não criam, ele vai lá e toma-o para si. Versículo 27. Tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor. Então, que essa palavra fale comigo e com você. Ei, pega para você as pessoas que ninguém acredita. Toma consigo e vai e ajuda. Ajuda na caminhada. Ele não só o tomou consigo, como ele foi lá e ele contou como no caminho ele vira o Senhor, próprio Barnabé, que também tem o nome de Consolador. Barnabé significa Consolador. Olha que incrível o papel que Barnabé exerce aqui com Saulo, no momento da sua conversão, no momento em que o Senhor fala, eu o escolhi. E muitas vezes o Senhor escolhe, e às vezes a gente olha e fala, mas esse? Mas essa? Quem escolhe é o Senhor, amados. Ele tem um propósito para cada um de nós. Quem sou eu? Quem é você? Para dizer se o Senhor escolheu bem ou não. Aqueles estavam com medo. Eles nem estavam acreditando. Porque Saulo era aquele que perseguia, é aquele que vinha para matar cristãos. Como assim agora ele está crendo? Mas é assim que o Senhor faz. Então que nós venhamos aprender a ser como Barnabé. Pega para você pessoas que ninguém acredita. Caminhe junto com essas pessoas. Mostre o verdadeiro evangelho. Mostre que você acredita nelas, mas porque o Senhor acreditou primeiro. Que nós venhamos ser Barnabé na caminhada. Que nós venhamos ser essas pessoas que caminham com aqueles que ninguém acredita. Versículo 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos
o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. A gente vê que Saulo aqui foi enviado para a sua cidade. Ele falava ousadamente já no nome do Senhor Jesus. Mas, às vezes, não basta ter ousadia. O Senhor, Ele nos prepara para algo. E Saulo, ele foi enviado ali para a sua cidade. Para que será que o Senhor fez ele voltar? Né? É conhecido como Paulo de Tarso, né? Tarso não era sobrenome, mas e sim da cidade ao qual ele era. E a gente vê aqui no versículo 30, e o enviaram a Tarso. O enviaram a Tarso. Então ele é enviado ali para sua cidade para se preparar. Eu creio que nesse tempo ele começou a reler as escrituras e o Senhor foi falando ao coração dele, foi se revelando a ele mais ainda. E ali ele foi vendo que aquelas escrituras que em dado momento ele lia e muitas vezes ele não entendia. Ele passou talvez a enxergar Jesus ali em Gênesis, em Êxodos, em várias partes da escritura que Jesus já se revela ali desde o início e que ele, sendo um fariseu, talvez já tinha lido, mas não tinha sido revelado a ele. E esse momento, o Senhor o envia para a sua cidade, para esse tempo de preparação. O Senhor foi prepará-lo para pregar. Todos nós precisamos desse tempo de preparação. Todos nós precisamos desse tempo no secreto. É onde o Senhor se revela. É onde o Senhor nos prepara. E às vezes sim, precisamos voltar para determinados lugares de onde nós saímos. E o Senhor é que prepara isso. O Senhor, Ele se revela da maneira que Ele bem entende, mas sempre é extraordinário. Muitas vezes a gente não entende. Saulo aqui voltou sendo perseguido. O povo estava procurando para o matar. Foi preciso ele descer de noite dentro de um cesto. Foi preciso os irmãos que andavam ali com ele o acompanhar. A gente vê, olha, aqui no versículo 29, mas eles procuravam matá-lo. E o Senhor o retira e o leva de volta para a sua cidade, para esse tempo de preparação. Esse tempo ao qual o Senhor vai falar ardentemente no coração dele. O Senhor vai o preparar para a palavra. Versículo 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitava em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico.
versículo 34. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Perceba que Pedro, ele está passando por toda parte. Será que Pedro ia nos lugares procurando conforto? Procurando o melhor hotel? O melhor ponto turístico? Pedro, ele procurava por pessoas. Pedro, ele vai em um lugar para achar alguém. E aí eu faço a pergunta: por que você está em São Paulo, em Guarulhos? Por que você está em São Paulo, na Vila Císper, em Diadema, na Consolação? Por que você está em Minas? Por que você está em Santa Catarina, no Amazonas, no Mato Grosso, no Acre, no Piauí? Por que você está no Rio de Janeiro? Por que você está num bairro chamado Bom Sucesso, Fortaleza, Rio de Janeiro, Guarulhos? Enfim, nós estamos em um lugar porque o Senhor quer que venhamos encontrar pessoas. Não é à toa, não é por acaso. O Senhor nos envia para determinados lugares, porque Ele quer que também nós encontramos pessoas, um grupo de pessoas. E aí, a gente precisa parar e pensar sobre isso. Às vezes a gente lê a palavra do Senhor, a gente lê a Bíblia e a gente acha, não, isso já foi, isso foi com esses homens. E eu te digo, isso acontece hoje. Isso acontece comigo e com você. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. E Ele usa do que já foi para ser, para acontecer novamente, através da minha vida e da sua. Caminhe com pessoas que ninguém acredita. Busque encontrar pessoas ao qual o Senhor coloca no seu coração. Pedro foi por toda parte e veio também aos santos que habitavam ali em Lida. E ele não foi ali por acaso. Jesus é aquele que marca encontros. Então, se nós somos discípulos dele, nós temos que fazer como ele. Jesus, ele marcava encontros. Ele ia a determinados lugares para encontrar pessoas específicas. E Pedro é discípulo de Jesus. Então ele está fazendo conforme ele aprendeu com o Mestre. E eu e você precisamos aprender a fazer o mesmo.
E aqui a gente vê. Aqui a gente vê o que foi que Pedro fez. No versículo 34 diz: E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Veja que toda honra e toda glória é para o nome de Jesus. Ele não está dizendo: Enéas, se levanta, que eu estou mandando que você se levante e ande. Ele não fala no nome dele. Ele não fala no nome dele porque o nome dele não tem autoridade. Toda a autoridade foi entregue ao nome, à pessoa de Jesus Cristo. E aí ele lança a palavra pela autoridade do nome de Jesus sobre a vida daquele homem. Levanta-te, faze a tua cama. E logo se levantou. Meus amados, o que aconteceu aqui? Nós estamos falando que foi Pedro que fez. Pedro, aquele Pedro que há um tempo atrás negou Jesus. Aquele Pedro que um tempo atrás não estava preparado. Jesus o lapidou. Jesus o transformou. E veja como Jesus está usando ele agora, com toda a autoridade e poder do seu nome, do nome de Jesus. Aquele mesmo Pedro que negou, aquele mesmo Pedro que, quando o Senhor pergunta: Pedro, você me ama? E Pedro tinha um amor tão raso. Ele tinha um amor forte da boca para fora, mas dentro ele não era tudo aquilo. E o Senhor transforma Pedro. E veja Pedro hoje, transformado, operando pelo poder do nome de Jesus. E sabe, o sobrenatural, ele acontece não para engrandecer aquela pessoa ao qual foi usada. Pedro aqui, ele não cura para aumentar os números das suas redes sociais. Pedro aqui, ele não cura para aumentar os seus seguidores. Pedro aqui, ele não cura para falar que ele é o bambambam entre os apóstolos. O sobrenatural não é para que a gente se engrandeça. O sobrenatural tem que levar a salvação. O sobrenatural tem que trazer uma transformação. Sobretudo, levar a salvação. Esse homem, ele foi curado para glorificar o nome do Senhor. Esse homem, Enéas, diz aqui na palavra o seu nome, ele foi curado, mas ele morreu. Ele não vive até os dias de hoje. Pedro também não vive até o dia de hoje. Assim como todos esses que a gente vê na Bíblia, mas o sobrenatural aqui não foi só para ele levantar e andar, não foi só para ele levantar e ser curado da sua paralisia física e espiritual. Foi para que ele fosse salvo. Foi uma cura maior, foi uma cura espiritual. Muitas vezes nós olhamos para a cura física. Uau, ele era paralítico. Hoje ele anda. Uau, veja o que Deus fez. E a gente precisa ter um olhar mais profundo. Não é só a cura física, mas a cura espiritual, ao qual o Senhor opera, porque o nosso físico, ele vai morrer. Nós vamos passar, nós vamos expirar.
mas a nossa alma, o nosso espírito não. Esse vai ser salvo pelo Senhor. E é isso que o sobrenatural do Senhor, ele tem que trazer. Esse sobrenatural, ele não é só para ser apenas um milagre físico, mas ele é para gerar uma salvação. A salvação de pessoas. O maior milagre que aconteceu aqui na vida de Enéas foi ter a sua vida regenerada. Foi ele ser transformado, não fisicamente, mas espiritualmente. Foi ele ter sido tocado pelo nome de Jesus. E não só ele. Não só ele. Como diz o versículo 35. E viram-no todos os que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. O sobrenatural é para que vidas sejam salvas e pessoas se convertam ao Senhor. Mais uma vez, o sobrenatural, o milagre do Senhor, seja físico, seja cura, é para que se convertam pessoas ao Senhor. É para que vidas sejam salvas. E é muito interessante como a gente vê o agir de Deus. Deus age de muitas formas, meus amados. E às vezes nós não entendemos. Mas algo nós precisamos entender aqui nesse estudo, com essa palavra. O sobrenatural de Deus é para que haja salvação, para que pessoas se convertam ao Senhor. Fazendo um apanhado antes de eu avançar, aqui no versículo 36, a gente vê que depois de contar em detalhes sobre a conversão de Saulo, o evangelista Lucas, ele tratou de frisar aqui o período de paz, o crescimento alcançado pela igreja, os cristãos pela coragem proveniente do Espírito Santo e do temor ao Senhor eram naturalmente sobrenaturais, mas com temor. E dessa forma, situações como a cura de Enéas e da ressurreição que nós vamos ver agora de Dorcas eram cada vez mais comuns. Inclusive, esses milagres, eles lembram muitos dos feitos por Jesus. Por exemplo, a cura que Jesus fez do paralítico lá no tanque de Betesda. Essa palavra você encontra em João, capítulo 5, versículo de 1 a 8. Aqui no canal também tem o estudo do livro de João. Se você voltar, lá tem os vídeos gravados. E é isso que eu estava falando. Pedro é um discípulo, ele vai seguir ali os passos do mestre. Quem é o mestre? É Jesus. Versículo 36. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. E esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E, tendo-a lavado,
a depositaram no quarto alto. Versículo 38. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, versículo 40, mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, ou Tábita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Versículo 41. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e apresentou viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor. Então a gente vê aqui que Pedro, ele ressuscita ali a Tábita ou Dorcas. Isso também nos remete, nos lembra um feito de Jesus, quando ele ressuscita ali a filha de Jairo. Essa passagem encontra-se em Marcos, livro de Marcos, capítulo 5, versículo 21 a 43. Você pode abrir aí a sua escritura sagrada e ler. E dando ênfase para a seguinte fala de Jesus: quem crê em mim, farás as mesmas obras que tenho realizado e até maiores. Quem crê. Será que a gente está crendo o suficiente? Será que nós estamos sendo imitadores de Cristo? Além disso, os milagres, eles convenciam inúmeras pessoas e o crescimento da igreja era natural. E eu volto a dizer, o sobrenatural tem que levar à salvação. O sobrenatural tem que levar à salvação, à conversão. Aqui no versículo 42, veja, não é a cura por curar, para que Pedro se engrandeça. Eu sou um grande apóstolo, eu curo, eu ressuscito. Não é sobre isso. Mas é novamente o que diz aqui no versículo 42. E muitos creram em Pedro? Não. Versículo 42 diz: e foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Nós somos instrumentos do Senhor, para que pessoas venham crer, não em mim, não em você, mas venham crer no Senhor. Que nós venhamos ser canal de bênção, instrumento de cura, de milagres, de ressurreição, mas não para nos engrandecer, mas para engrandecer o nome do Senhor, para que vidas venham ser salvas, para que pessoas venham crer no Senhor. Permita-se ser usado por Ele.
Tenha o seu tempo de preparação. Ele só vai te usar se você permitir. O Senhor, Ele tem um plano para cada um de nós. Entenda, não há o apóstolo maior ou menor, porque o maior já está posto. A pedra de esquina já está posta. Ela é Jesus. E aqui, nós não temos que competir quem é o maior, o melhor, quem curou, quem falou, quem convenceu, quem levou, porque não é sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, mas é tudo sobre Deus, é tudo para Deus. E o propósito do sobrenatural, quando o Senhor age através da minha vida, através da sua vida, através das nossas vidas, é para que muitos creiam no Senhor. Muitos creiam no Senhor. Estar em Deus e no centro de sua vontade garante a bênção dele para a sua vida. O Pai sempre dá coisas boas para os seus filhos obedientes. E o crescimento deles acaba se tornando inevitável. Creia, obedeça, escute a palavra, guarde a palavra, obedeça aquilo que o Senhor manda. Escute a palavra, guarde a palavra e obedeça ao Senhor. Queira estar não onde você planejou, queira estar no centro da vontade de Deus. E aqui eu já vou finalizando, e a gente vê que o estudo de Atos 9 é importante para lembrarmos de uma coisa. O maior milagre feito pelo Senhor é transformar a vida de alguém. Se você já teve a sua vida transformada por Jesus, esse foi o maior milagre na sua vida. A sua salvação, a sua transformação. Uma mudança tão radical de Saulo era inimaginável para qualquer um que o conhecia ou que tinha ouvido falar dele. Contudo, o Senhor mudou completamente a direção da vida dele e fez ele viver o extraordinário. Eu libero sobre você, sobre a sua casa, o extraordinário do Senhor. Uma direção, uma mudança de vida. Que o Senhor venha mudar completamente a sua vida. Que o Senhor venha te dar a direção. Que venha ser uma mudança radical na sua vida. Que as pessoas não venham entender, mas que você venha viver o extraordinário do Senhor. O Senhor, ele mudou completamente ali a direção de Saulo, perseguidor. E o Senhor vai direcionando ele para que ele venha viver o extraordinário de Deus. Que essa mudança aconteça sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre você. Assim também, Enéas talvez pensasse que jamais iria sair da cama novamente. E para os parentes de Dorcas?
Só restava lembranças de uma serva do Senhor. E aqui, voltando a Dorcas, a gente vê que quando vão falar dela, aqui no versículo 36, a gente vê falando, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, Dorcas, que estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. É assim que ela era conhecida, pelas boas obras. E você está sendo notado pelo quê? E eu e você, pelo que nós estamos sendo notados? Pela pessoa que se veste bem? No que nós estamos nos destacando? Aquela menininha bonitinha, aquela loira, aquela morena que se veste bem, só anda bem arrumada. Aquela moça briguenta. Aquela fofoqueira ali. Aquela menina do canal do YouTube. Aquela moça da igreja, sabe aquela moça da igreja? Pelo que eu e você estamos nos destacando. Como é que as pessoas nos conhecem? Você olha para os evangelhos e a gente vê que não existe nenhum relato falando da aparência física de Jesus. Nenhum deles relata isso. Nem João, nem Marcos, nem Pedro. Porque eles estavam diante de um homem tão lindo, de um homem tão belo, coração de uma pureza tão grande, que não valia nem a pena falar sobre aparência física, porque tantas coisas boas se sobressaíam que a aparência física era o de menos. A aparência física, ela não importava. Então que eu e você venha ser conhecido pelas nossas boas obras, como discípulas de Jesus, como pessoas que praticam boas obras. Veja, aqui as viúvas, elas vêm ali diante de Pedro e vai mostrar ali as túnicas, as roupas que ela fez. Talvez ela fez ali, doou para aquelas viúvas. Ela gastou tempo ali fazendo. Ela doou conhecimento, doou tempo para aquelas viúvas, aquelas pessoas ao qual ninguém olhava para elas. E é assim que eu e você precisamos ser conhecidos como pessoas que têm boas obras, como discípulas de Jesus, como os discípulos de Jesus, como pessoas que seguem ali os passos do Mestre, assim como Pedro está seguindo. E ali para aqueles familiares de Dorcas, de Tabita, talvez só restaria lembranças. Mas Deus, pelo seu grande amor, devolveu alegria para aqueles rostos através dos seus servos. O apóstolo Pedro foi solicitado pelo Senhor para ir a Cesareia, cumprir a vontade dele. Pedro não estava indo a passeio, Pedro não estava indo fazer o que ele bem queria, mas foi para fazer a vontade dele. Como pode ver-se, nós vimos que Deus também usou Filipe no estudo anterior. E agora começou a usar Paulo, como você acabou de ler nessa escritura. No entanto, com quem o Senhor pode contar neste tempo para propagar o Evangelho? Com
quem que o Senhor pode contar para levar o Evangelho. Eis-me aqui, Senhor. Que eu e você possamos falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Esteja ciente que Ele conta conosco para que transformações como essas, vistas perante nesse estudo, possam ocorrer na vida de mais e mais pessoas. Então, meu amado, então, minha amada, posicione-se, porque é neste tempo que o Senhor quer usar você. Se posicione, se posicione. Aqui nós vemos Enéas ali, na sua cama ali, na sua maca. E Pedro vem e libera a palavra em nome de Jesus. Levante. Em nome de Jesus, o Senhor está recuperando a tua saúde. E aqui representando Pedro, ali com Dorcas. No momento em que ele apresenta ela viva ali perante a todos. E todos esses dois feitos sobrenaturais, através da vida de Pedro, realizados por Jesus, mas através da vida de Pedro, serviu para conversões. Então, convido você para finalizar orando e entregando esse momento ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que aqui foi revelado, Senhor. Que nós venhamos, ó Pai, guardar essa palavra, Senhor, no nosso coração. Que essa palavra venha cair em terras férteis. Que essa palavra venha sobre a vida de todos esses que estão aqui, Senhor, buscando mais de Ti. Ah, Deus, que nós venhamos ser esses que vamos nos preparar diante de Ti, que nós sejamos esses, Senhor, que venhamos nos apresentar diante de Ti e dizer: usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme a Tua palavra e conforme o Teu querer. Faz assim, Deus, que nós venhamos ser essas pessoas que vamos falar diante do Senhor: Pai, usa-me conforme o Teu querer. Usa-me, Senhor, conforme a Tua vontade. Que nós venhamos ser esses, ó Pai, que vamos levar o Teu Evangelho. Senhor, eu estou aqui para fazer a Tua vontade, Senhor. Ah, Pai, que todos esses, Senhor, que estão aqui para aprender mais de Ti, Senhor, que eles sejam tocados e que eles sejam esses, Senhor, pessoas que vão se posicionar, ó Deus, diante de Ti, ó Pai, para levar o Teu Evangelho, a Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos crer, Pai, cada vez mais. Ó Deus, quando a nossa fé for pequena, aumenta, Senhor, a nossa fé. Dai-nos, ó Espírito Santo, Teu espírito de ousadia, para que possamos também, assim como Jesus, curar pessoas, para que vidas sejam salvas, para que pessoas venham crer não em nós, Senhor, que não seja para nós, Pai, que não venha o orgulho, que não venha o ego, mas que seja para a Tua honra e para a Tua glória, ó Deus. Sim, que nós não venhamos nos importar com as palavras dos homens, mas que nós venhamos nos importar com a Tua palavra. Que nós venhamos fazer, Senhor, não para agradar pessoas, ó Deus, mas que nós venhamos verdadeiramente estar ali para Te servir, ó Pai.
Que venhamos aprender contigo a dizer sim, sim, não, não. Que não venhamos ser pessoas de palavras dobre, de ânimo dobre, mas que venhamos ser, Senhor, pessoas como o apóstolo Pedro, que o Senhor levanta ali e usa-o tremendamente. Transforma, Senhor, a nossa vida. Muda, Senhor, aquilo que precisa ser mudado em nós. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não te agrada e prepara-nos, Senhor, para levar a tua palavra e o teu evangelho. Prepara-nos, Senhor, assim como o Senhor preparou Saulo, assim como o Senhor preparou Pedro. Ah, Pai, obrigado por essa palavra. Obrigado por essa palavra, Senhor, que muitas vidas venham ser salvas através da tua palavra, Deus. Desde já, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Amém. Fica aqui o meu muito obrigado por assistirem até aqui. Inscreva-se no canal, deixe o joinha, ative o sininho e lembrando que nós temos vídeo novo no canal, todas as terças às 20 horas. Então, eu espero por você na próxima terça. Não esqueça de compartilhar. Compartilhando, você também está, de uma certa forma, evangelizando, levando a palavra do Senhor a outras pessoas. Que nós venhamos ser esses, que vamos nos posicionar, porque é nesse tempo que o Senhor quer nos usar. Então, que seja eu, que seja você, a sermos usados, a dizermos sim para o Senhor. Então, até mais, até a próxima. Eu fico por aqui. Tchau, tchau.